o 6 ele fala o seguinte: descreva o domínio e a imagem de f e desenhe os domínios. Então ele quer saber quem é o domínio, quem é a imagem, e aí ele quer um desenho do domínio. Vou deixar já um gráficozinho pronto aqui. Um plano, na verdade, né? Então, primeira coisa, se a gente está falando de x, y, z, então a gente tem 3 variáveis, a gente está trabalhando no R3, certo? Daí a gente tem que ver para onde que a função ln existe. Né? O que eu gosto de fazer é olhar um cara por vez. Tá? Então, digamos que aqui ao invés de x, y, z, tivesse um t. Né? Então, o domínio do ln de t, né? Vou colocar um parênteses aqui. Né? O domínio do ln de t é o quê? É t maior que zero, né? Porque se a gente for olhar lá o gráfico do ln, ele vem aqui assim, e aí ele nunca encosta no eixo e ele não existe nos negativos, né? Ficou só um rabisco, mas... Então ele tem que ser t maior que zero. Só que eu chamei de t todos esses caras aqui, né? X mais y mais z mais 1. Então, daqui a gente tira que x mais y mais z mais 1 tem que ser maior que zero. Né? E aí, para deixar mais bonitinho, se você quiser, a gente pode passar esse 1 para o outro lado, né? Então, x mais y mais z tem que ser maior que menos 1. Tá? Esse é o domínio. Então, o domínio é dado por x mais y mais z maior que menos 1. Essa é uma forma de representar ele, tá? Se você quiser, você pode tentar isolar uma variável e aí escrever com o vetor. Também dá certo. Mas assim, já é suficiente. Aí a gente tem que desenhar esse domínio. Tá? Ele está no R3, então eu vou precisar de 3 eixos. Né? Então aqui vai ser meu eixo X, aqui meu eixo Y, aqui meu eixo Z. Para desenhar isso, a gente tem que ir com bastante calma. Tá? O que eu gosto de fazer é o seguinte. Quando o Y recebe o valor de 0 e o Z recebe o valor de 0, eu sei que o X tem que ser maior que menos 1. Né? Então eu vou tentar trazer já aqui. Para ficar bonitinho. Certo? Aqui eu tenho uma ferramenta para isso. Né? Então, o x ele recebe menos 1 quando os outros dois são 0. Né? Então aqui eu tenho menos 1. A mesma coisa acontece com o y, né? Se eu colocar 0 no x, aí o y é menos 1. E a mesma coisa para o z. Né? Se eu colocar 0 nos outros dois caras, o z é maior que menos 1. Né? Então aqui eu tenho menos 1. E aí, com 3 pontos no espaço, a gente tem um plano, né? Agora eu vou ter que desenhar esse plano. Eu não confio muito na minha capacidade de desenhar, mas é alguma coisa meio que assim. Né? Então, a gente tem um plano aqui, dá para pensar no plano. Né? Então ele vai. Depois, se vocês quiserem, dá para fazer isso no GeoGebra ou qualquer outro software de desenho gráfico. Mas a gente tem um plano, tá? Que ele está cortando lá atrás nos 3 menos 1 que a gente tem. Menos 1 do x, do y e do z. Esse plano passando lá. E aí, eu quero os valores
maiores, estritamente maiores do que menos 1. Né? Então, vou desenhar aqui de vermelho, tá? Eu quero tudo que for maior do que esse plano, para a direita desse plano. Então, daqui vem tudo. Daí aqui ele começa a subir aberto no plano, né? Então dá para fazer umas bolinhas abertas aqui para indicar que ele não pega o valor que está no plano. E é basicamente isso, tá? Então, aqui aberto sempre para indicar que então está pegando no plano. Esse é um esboço bem feio assim mesmo, mas é só um esboço para a gente entender qual que é essa região do domínio, tá? E aí falta a gente dizer quem é a imagem dele. A imagem dele, a gente pode de novo olhar para a LN de T, né? A imagem do LN de T, se a gente pensar lá no gráfico do LN, né? Ele vem lá do menos infinito e ele continua. Né? Então, são os reais. Né? São os reais. Essa função ela dá um número real, ela não dá um vetor. Então a gente está falando do R1. Então aqui vão ser os reais. É isso daí.